minoria é muito feia, né? Ficar olhando os defeitos. E esquecemos de apreciar as coisas boas que alguns têm, porque perfeito, irmão, só Jesus. Glória a Deus. Se nós formos calcular nossa própria vida, se olharmos para nós, Paulo disse isso: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? É verdade. Se nós olharmos para as nossas fraquezas, nossas debilidades, não estaríamos olhando, né, para perfeitos irmãos. Glória a Deus. Mas vamos continuar? Amém. Então, abra suas Bíblias em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Depois vamos continuar lendo, segundo a graça do Senhor. Semana passada nós paramos no versículo 3. Como nós estamos estudando sobre os últimos dias, o sentimento da humanidade, a operação do erro, tudo colaboram para os homens ficarem cada vez mais degradáveis, distantes de Deus, alienados do amor, do sentimento que há em Cristo Jesus. As pessoas estão sendo afetadas dia após dia pelas coisas da própria natureza, pela sociedade, a tecnologia, como nós já falamos, e muitas coisas têm acontecido que têm fortalecido esse tipo de ser humano nos últimos dias. Uma geração muito corrompida, uma geração 7 vezes corrompida. Quando Jesus disse que o último estado do homem seria 7 vezes pior, imagina uma geração que tem, irmãos, informação desde o primeiro milênio da terra até agora. Imagina uma geração que tem, irmãos, no seu dia a dia, que aplicam no seu viver o modo de vida, o uso e costume de todas as épocas. Por isso que foi mostrado a João um monstro de 7 cabeças. Muitas pessoas ainda não souberam decifrar isso. Esse monstro, irmãos, irmãos, o que nós estamos vivendo. É o poder que está na terra. Satanás tem um poder grande. O monstro dele está com 7 cabeças. Quer dizer, o sistema que rege o mundo agora tem 7 cabeças. Isso significa, irmãos, que cada cabeça, né, naquele monstro representa os ideais de milênio em milênio, desde o início até agora. Cada demônio que dominou, agora todos eles estão juntos, unidos com todas as ideias que eles criaram naquela época passada. Se vocês estudarem história, vocês vão ver que eles aplicaram no modo de vida hoje, estão aplicando todas aquelas coisas erradas, abomináveis e leis estranhas para esses últimos dias. É verdade. Quem não estuda a história não consegue entender isso bem. Mas nós que procuramos assim estudar um pouco, irmãos, não é? Como foi, por exemplo, o domínio do Egito, o domínio da Síria, o domínio de Babilônia, o domínio dos medos dos persas junto, o domínio da Grécia, o domínio de Roma. Agora está esse domínio aí. Agora não é Roma, agora é o animal feroz. Só falta ele aparecer. Então nós temos, irmãos, juntos 7 cabeças. 7 reinos em um só. 7 reinos em um só.
se juntasse 7 cientistas para fazer uma obra, uma última obra. Então o estado do homem está agressivo. Os homens estão criando leis para terem liberdade de usar as crianças. Os homens estão se esforçando para criar leis para confundir a mente das crianças, que querem fazer as crianças entender que ela não tem sexo. Ela só vai ter depois que ela escolher. É de acordo com o sentimento, não é de acordo com a natureza que Deus criou na carne do homem. É o estado dos últimos dias. Estamos estudando sobre os últimos dias. Por isso que aqui Paulo catalogou vários sentimentos do perfil dos homens ímpios e malignos dos últimos dias. São irreconciliáveis, não têm corações quebrantados, foram preparados para serem endurecidos. Vamos ler aqui um pouco. Sem afeto natural, irmãos, sem afeto natural, irmão. Porque perderam. Tudo vem colaborando, tudo que a sociedade arrumou, colaborou para que o estado do ser humano fosse assim como foi profetizado, e assim eles estão. Se nesses homens for oferecido, eles descobrirem neles que eles têm uma capacidade de alcançar o domínio e muito dinheiro, e se tiver que matar crianças, velhos, isso eles vão fazer ocultamente, porque não tem afeto natural, não tem sentimento. Deus pronunciou através de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, dizendo que eles não conhecem a compaixão, não usarão de misericórdia. Assim será nos últimos dias, na grande tribulação. Não usarão de misericórdia com o velho, com a donzela, com o que mama, com o decrépito, o aleijado, o cego. Não terão compaixão. Aquele tempo que Hitler colocou muitas nações, pessoas de outras nações que estavam na área do seu domínio, nos campos de concentrações, quando encontravam uma pessoa aleijada, um homem aleijado, ele levava para fora, ele dava um tiro na cabeça e matava. Não prestava, tinha que estar todo perfeito. Não tinha compaixão nem misericórdia. Mostraram no filme que um homem sem uma perna, mas ele fazia de tudo para caminhar, sem uma perna, sem um braço, sei lá, para capinar, para mexer com a enxada, para não morrer. Aí quando descobriram que ele estava sem uma pá de corpo, levaram para o lugar e mataram ele. Assim, na presença dos outros, assim, levaram assim, 10 metros assim, pá, caiu no gelo. A falta de compaixão dos homens nos últimos dias ainda vai atingir, irmãos, um grau muito elevado, pela ausência do Espírito Santo no mundo e da misericórdia de Deus. Então eles são sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja aqui, irmãos, se a pessoa perde o sentimento de Deus, o sentimento natural, a afeição natural, a pessoa passa a ter uma afeição às coisas segundo o interesse. Não tem afeição, é interessado em alguma coisa. Então eles não têm amor, eles não têm sentimento de uma reconciliação, de confraternizar, né? São incontinentes, né? E na verdade não terão compaixão nem amor com ninguém. O amor iria se esfriar. Jesus alertou isso, que o amor de muito iria se esfriar por consequência da multiplicação da iniquidade, da injustiça praticada. A injustiça está sendo tão largamente praticada que as pessoas, aos olhos de outros, é como apenas uma peça que você pode jogar fora e colocar outra no lugar. Muitas mulheres, antes de casar, pensam se a pessoa tem dinheiro, se não tem. Não tem amor não, casa por interesse. E muitos jovens não percebem essas coisas, e terminam e caíram no laço. Traidores,
Jesus disse que trair-se-ão uns aos outros. Ele falou isso, que nos últimos dias iam trair uns aos outros, tudo por causa de interesse, uma traição. A pessoa entregando o outro. Obstinados. A palavra obstinado é a pessoa que não aceita, é inflexível, não se dobra. O homem vai ficar muito mais endurecido do que já era, 7 vezes pior. Orgulhosos, orgulho das pessoas, né? Pela satisfação dos bens materiais, das coisas, da posição que se encontra. Tudo são sentimentos que nós encontramos nas pessoas, e isso está crescendo dia após dia, né? Segundo a palavra do Senhor. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Isso aí está mais do que claro, né, irmãos? As pessoas têm uma dificuldade tão grande de seguir ao Senhor, como aquele jovem rico, fica com medo de perder. O que vai ser? As pessoas estão confiadas nos bens materiais, mais amiga dos deleites, das coisas materiais, do que de Deus. Os deleites. A palavra deleite significa se deleitar, se alegrar, significa entretenimento, né? Prazeres. Os prazeres do mundo têm aumentado grandiosamente, oferecendo às pessoas o engano, porque enquanto as pessoas estão se banqueteando, né, seus corações estão se alegrando das coisas materiais, não é? Eles perdem o sentimento, perdem tudo e se afastam de Deus e não sentem a necessidade do Senhor. Não sentem a necessidade, porque o prazer da carne sufoca essa glória de Deus, que Deus quer manifestar o coração do homem. Por que muitas vezes o Senhor se manifesta aos quebrantados e contritos? Porque eles estão quebrantados, eles não têm muita esperança, não estão se banqueteando e se regozijando na carne, seus corações estão abertos. Glória a Deus. Por isso são mais fáceis de ouvir a voz de Deus do que uma pessoa que tem riquezas e que pode se banquetear, pode viajar, pode passear, tudo que ele quer ele pode comprar, então ele não sente a necessidade de Deus. Esses são pobres, estão aprisionados pela riqueza, estão aprisionados pelo poder em que estão, ou que assumiram. Como o Senhor falou aqui no livro de Jeremias, contra Moab, os moabitas, que eram descendentes, né, de Ló, capítulo 48. Jeremias capítulo 48, versículo 7. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras, olha só, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós, que era o ídolo dos moabitas, sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Deus então está preparando para a humanidade uma destruição, porque por mais que o homem confie em si mesmo, estão se deleitando nos seus prazeres e confiante, acreditando que nenhum temor irá abalar as suas vidas, de repente, como diz no livro do Apocalipse 18, o Senhor vai tirar a estrutura financeira do mundo e vai fazer com que esses homens clamem e chorem pela perda de todas as coisas. Aleluia. Mas a glória da humanidade desses homens e os seus deleites são nos bens materiais, e o Senhor vai tocar nisso, Pai. Vai mexer com a ponta do seu dedo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Irmãos, Paulo dizia no Escritor: que comunhão tem as trevas com a luz? Que concórdia, que concordância entre Cristo e Belial? Irmãos, Belial é filho do maligno, filho das trevas. Aqui está escrito: destes afasta-te. Vou fazer uma pergunta para os irmãos: por que, irmão, essa doutrina, esse conselho do apóstolo, afastar? Ele falou para Timóteo. Exatamente. As más conversações corrompem os bons costumes, e a Bíblia diz assim: não ande